O robô assassinou seu colega humano a sangue frio. Essas não são fantasias criadas para chamar sua atenção, não. São apenas algumas das mortes mais inusitadas de que falaremos nesse vídeo. Portanto, você já sabe, esse vídeo tem imagens sensíveis. Alice Wardell, de 68 anos, e a sua irmã mais nova, Mildred Bowman, deveriam se encontrar com a família no dia 31 de julho de 2005, em Benidorm, na Espanha. As aposentadas viúvas haviam chegado da cidade inglesa de Gateshead no dia anterior. Ex-padeira e ex-faxineira, a dupla visitava a Espanha várias vezes por ano, mas, como não eram muito abastadas, costumavam se hospedar em um hotel 2 estrelas chamado Levant Club Apartments. Elas combinaram de se encontrar com a família, foram dormir e desapareceram. Ou seja, Alice e Mildred não apareceram no local combinado na manhã seguinte. Como as duas gostavam de se divertir, a família não se preocupou logo de cara e passou a procurá-las nos pontos turísticos de que elas mais gostavam. Mas não havia sinal delas em lugar nenhum. Depois de alguns dias de buscas infrutíferas, a família finalmente as declarou como desaparecidas. Só 4 dias depois, uma camareira do hotel onde estavam hospedadas disse à polícia que não conseguia entrar no quarto delas. A porta estava trancada por dentro o tempo todo. E foi exatamente ali que a polícia encontrou as duas mulheres na cama, mais precisamente debaixo dela. A estrutura de madeira da cama dobrável caiu sobre Alice e Mildred, praticamente soterrando-as vivas. Mas o mais assustador é que as irmãs passaram 3 dias inteiros lutando desesperadamente por suas vidas. Elas não tinham força para levantar a estrutura e ninguém ouviu seus gritos abafados pela madeira maciça. No fim, Alice e Mildred morreram por asfixia, apenas 12 horas antes de serem encontradas. Descobriu-se que a cama não estava devidamente fixada e ninguém explicou às irmãs como montá-la corretamente. Elas não sabiam que era necessário descer os pés de apoio da cama. Isso fez com que todo o peso da estrutura e das pessoas deitadas sobre ela se concentrasse na moldura de madeira, que cedeu e se soltou da parede, causando a tragédia. Normalmente, as pessoas têm medo de ser atingidas por um bloco de gelo no inverno, ou por um tijolo caindo perto de uma obra. Mas às vezes acontecem eventos inesperados que ninguém poderia prever ou evitar. Um deles ocorreu em 21 de outubro de 1988, na capital argentina, Buenos Aires. Naquele dia, Marta Espina, de 75 anos, caminhava pela Avenida Rivadavia. Ela estava a poucos metros do cruzamento, mas nunca chegou até ele. Tudo porque um poodle chamado Kachi caiu do 13º andar, atingiu Marta na cabeça e a matou na hora. Ninguém sabe ao certo como o cachorro caiu, mas é provável que os donos tenham negligenciado medidas básicas de segurança. Embora o poodle também tenha morrido, tecnicamente ele foi responsável por mais 2 mortes humanas. Quando os pedestres começaram a se aglomerar em volta do corpo de Marta Espina, Edith Solá, que estava do outro lado da avenida, ficou curiosa com a confusão e correu até o local do acidente, atravessando a rua movimentada sem prestar atenção no trânsito. Ela foi atropelada por um ônibus bem no meio da avenida e morreu. Um homem que testemunhou as mortes de Marta e Edith começou a se sentir mal, tonto. Ele conseguiu atravessar a avenida, pediu ajuda aos funcionários de uma concessionária de carros e desmaiou. Logo depois, morreu de um ataque cardíaco. A história do efeito dominó mortal, iniciado por um simples poodle, ganhou as manchetes do mundo todo. Mas o que você acha de um dominó do tamanho de um prédio de 2 andares? Em 1982, um homem do Arizona chamado David Grundman convidou um amigo para um passeio no deserto. Eles viajaram até uma região isolada e pararam. David, então, tirou a sua espingarda. Isso não era ilegal, segundo as leis estaduais sobre posse de armas, mas atirar em cactos por diversão, aí já é uma outra história. E foi exatamente o que David começou a fazer. Ele começou a destruir pequenos saguaros, como se fossem vilões de um filme de ação americano. Mas logo se cansou e voltou sua atenção para um enorme cacto saguaro próximo dali. Durante os primeiros 75 anos de vida, esse tipo de cacto cresce apenas o tronco central. Os ramos laterais surgem bem depois. Além disso, o deserto do Arizona é seu único habitat natural. O saguaro robusto, escolhido por Grundman, tinha quase 100 anos e já media cerca de 8 metros de altura. O homem começou a atirar, arrancando os galhos enormes um por um. Se aproximou do cacto sem pensar nas possíveis consequências. E então, de repente, o cacto revidou. Todo o tronco de 8 metros caiu sobre Grundman, tão rápido que ele nem conseguiu terminar a palavra que estava gritando. David Grundman, ele infelizmente morreu na hora, esmagado pela mesma planta que ele havia acabado de atacar. O cacto poderia pesar mais de 2.200 quilos. Na maioria das vezes, a natureza é letal para os humanos, mesmo quando ninguém imagina que seja possível. A canadense Taylor Josephine Lucio chegou ao Parque Nacional de Cape Breton Highlands no fim de outubro de 2009. Ela queria descansar em meio à natureza entre um show e outro. Pouco antes dessa viagem,
havia lançado seu álbum de estreia no estilo country sob o nome artístico de Taylor Mitchell e se tornado um sucesso. A jovem foi indicada ao prêmio Canadian Folk Music Awards como artista jovem do ano e saiu em sua primeira turnê pelo país com seu carro recém-comprado. A vida de Taylor parecia perfeita, assim como a vista que se abria da trilha Skyline Trail, onde em 27 de outubro ela encontrou um casal de turistas. O casal e Taylor seguiram caminhos diferentes e não se viram mais. Pouco depois, porém, os dois turistas avistaram dois coiotes incomumente ousados e mais tarde ouviram seus uivos. Algo naqueles sons incomodou os turistas. Então, ao chegarem ao ponto de descanso, contaram a um grupo de trilheiros sobre o estranho avistamento dos coiotes. Quando os trilheiros retornaram ao caminho, começaram a encontrar pertences pessoais de alguém espalhados pela trilha, entre eles chaves e uma pequena faca. Por fim, tudo isso levou o grupo a uma cena absolutamente horrível. Mitchell, gravemente mordida e arranhada, estava caída entre as árvores, e um coiote enfurecido permanecia de pé ao lado dela. Os turistas mal conseguiam espantar o animal da garota, que estava ferida, mas ainda viva. Durante todo o tempo, até Mitchell ser levado ao hospital, o coiote permaneceu por perto, rosnando para os socorristas. Isso aconteceu apesar de esses animais normalmente serem tímidos, evitarem humanos e não serem considerados perigosos para nós. Por isso, Mitchell não tinha absolutamente nenhum motivo para se preocupar com a sua segurança naquele parque natural. Infelizmente, os dois animais que a atacaram eram diferentes. Os coiotes orientais são híbridos de lobo, o que os torna maiores e mais ousados. Os animais que atacaram Taylor Mitchell se comportaram muito mais como lobos. Os coiotes normalmente caçam lebres, pássaros, lagartos e até gafanhotos. No entanto, não havia presas pequenas suficientes na região. Então, os predadores começaram a caçar alces para sobreviver. Foi por isso que eles enxergaram a jovem solitária como um alvo fácil. Tudo isso só veio ao público 13 anos depois que Taylor Mitchell morreu no hospital por perda de sangue causada por incontáveis mordidas dos animais. Esse caso continuou sendo o primeiro e único ataque fatal conhecido de um coiote contra um adulto. Depois, cientistas e o governo precisaram rever o status que os coiotes tinham como animais seguros para humanos. Com que frequência algo considerado inofensivo, de repente, se revela mortal? Jed K. Zargolsky, de 75 anos de Michigan, e a sua irmã navegaram perto do arquipélago Florida Keys, não muito longe de Miami. Era 18 de março de 2008, e o pequeno barco levava as duas mulheres por uma região costeira paradisíaca. Elas seguiam a aproximadamente 43 km por hora. O mar estava calmo e nada parecia capaz de interromper aquele momento de lazer. Mas, de repente, Jed foi atingida por uma gigantesca raia-manta pintada. O impacto a derrubou e a mulher bateu as costas no convés. A envergadura da raia chegava até 1,80 m e o seu peso era em torno de 34 quilos. Uma colisão com um animal tão grande a uma velocidade tão alta podia causar ferimentos graves. Por isso, a irmã de Jed correu imediatamente até ela. A mulher estava inconsciente, aparentemente por ter batido a cabeça no convés. Mas a realidade era muito pior do que isso. O rabo da arraia perfurou o pescoço de Jed com seus espinhos venenosos. As arraias nunca atacam humanos, muito menos no ar. Elas saltam para fora da água para escapar de predadores ou se livrar de parasitas, e você pode simplesmente acabar no caminho delas por acidente. Além disso, elas usam os espinhos da cauda exclusivamente para autodefesa. Ou seja, não passou de um acidente fatal, que também matou a própria arraia. Quais são as chances de algo assim acontecer com alguém em um barco em pleno mar aberto? As probabilidades podem parecer mínimas, mas sabemos de pelo menos 20 pessoas que também morreram acidentalmente atingidas por arraias. Uma delas foi o lendário conservacionista da vida selvagem e personalidade da TV, Steve Irwin, que teve o coração perfurado por uma arraia bem no meio de uma gravação. No fim das contas, praticamente qualquer coisa nesse mundo pode acabar sendo mortal. Em 10 de setembro de 1983, aconteceu um dos saques mais incomuns da história do tênis. Naquele dia, estava sendo disputada uma partida de um dos 4 torneios juvenis mais prestigiados do mundo, o US Open Juniors. Um sueco chamado Stefan Edberg entrou em quadra. Era seu primeiro ano no tênis profissional e, como se veria depois, essa foi uma das partidas que ele jamais conseguiria esquecer. Além dos dois tenistas, havia outra pessoa presente na quadra, um juiz de linha responsável por verificar se a bola permanece dentro dos limites. Na partida de Edberg, quem ocupava esse posto era Richard Wertheim. Ele estava sentado em uma cadeira bem à frente da rede, fazendo o seu trabalho com atenção, quando de repente Edberg mandou um saque errado direto na virilha do juiz. A força do impacto o derrubou junto com a cadeira. Quando o socorro chegou, ele já estava inconsciente e não voltou a si. Edberg ficou profundamente abalado por ter ferido o juiz, mas Wertheim foi levado imediatamente ao hospital e parecia que o acidente terminaria ali. O tenista sueco chegou em frente e venceu não só o US Open,
mas também os outros 3 torneios do Grand Slam Juvenil, tornando-se o primeiro e até hoje o único jogador a conquistar esse feito. Quanto a Richard Wertheim, a sua luta terminou 5 dias depois no hospital, onde faleceu devido a uma hemorragia cerebral. Os médicos afirmaram que o saque de Edberg não foi a causa direta da morte, já que Wertheim sofria de doenças cardiovasculares crônicas e já havia tido um infarto e um derrame anteriormente. Ainda assim, depois desse acidente, os juízes da linha nunca mais se sentaram em cadeiras próximas à quadra. No entanto, às vezes as pessoas entram em situações perigosas sem imaginar o preço que podem pagar por isso. Era uma manhã gelada, em 2 de fevereiro de 2008. Algo assustador e misterioso aconteceu na capital da Bulgária, Sófia. Uma professora de biologia local, Lídia Tsekova, seu marido Georgi e a amiga Nadezhda Lyubenova voltavam do funeral do parceiro de Nadezhda. Em determinado momento, Lídia parou o carro e os 3 saíram com garrafas nas mãos, começando a despejar algum líquido no bueiro. No instante seguinte, uma explosão extremamente potente aconteceu e a tampa metálica do bueiro foi lançada ao ar com tanta força que decepou Lídia. Seu marido e a amiga sofreram queimaduras graves e ficaram cegos, mas sobreviveram. Mais tarde, as garrafas das quais os 3 haviam despejado os líquidos foram encontradas e descobriu-se que continham éter de etílico e metanol, substâncias altamente inflamáveis e perigosas que causaram a explosão. Os vapores tóxicos provavelmente deixaram o trio tonto dentro do carro, então decidiram se livrar dos produtos. A questão é, de onde vinham esses produtos químicos e para que estavam sendo usados? A primeira versão levantada pela polícia foi a de que Lídia Tsekova gostava demais de fazer experimentos químicos em seu tempo livre. Mas, se esse fosse o caso, ela saberia com certeza que tais líquidos não poderiam ser despejados em um esgoto. Também é difícil imaginar que alguém levaria isso para um velório. Além disso, pouco tempo depois, a polícia encontrou 10 litros de ácido sulfúrico e 5 litros de ácido nítrico na casa de Nadezhda. Para que ela e o casal Tsekov precisavam de todos esses produtos químicos? Permanece um mistério até hoje. Mas tudo indica que cometeram um erro fatal, que tirou a vida de uma delas e destruiu o destino das outras 2. Com frequência, as pessoas querem mudar algo para melhor. E quando fracassam, podem tomar decisões impensadas que acabam em tragédia. Um morador de Hampshire, na Inglaterra, chamado Mark Gleason, sofria com um problema sério de ronco, que surgiu após um acidente de trânsito. O seu ronco o incomodava e impedia sua parceira de dormir. Gleason procurou médicos em busca de uma solução, mas recebeu más notícias. O trauma causado pelo acidente tornara o ronco incurável. Gleason entrou em desespero. Ele só queria conseguir dormir e acordar ao lado da mulher que amava. Mas isso era impossível por causa do ronco insuportável. Então, o casal decidiu resolver o problema por conta própria, recorrendo a um experimento inesperado e imprudente. Numa noite de março de 1996, antes de dormir, a parceira de Gleason lhe deu 2 tampões e ele colocou nas narinas e fixou com cola para que não caíssem à noite. Ele esperava que isso impedisse de roncar. Embora essa situação pareça engraçada, ela terminou em tragédia. Gleason tomou seus comprimidos para dormir e foi descansar no andar térreo, enquanto a sua parceira subiu para dormir no quarto do andar de cima. Por isso ela não ouviu quando ele começou a sufocar durante o sono e morreu asfixiado antes mesmo de despertar. Tudo começou com um desejo genuíno de não incomodar as pessoas ao redor. Uma empresa em Flat Rock, em Michigan, também queria facilitar o trabalho de seus funcionários. Em 25 de janeiro de 1979, um jovem trabalhador chamado Robert Williams começou mais um dia no Michigan Casting Center da Ford Motor Company. Ele executava suas tarefas habituais até que foi instruído a ir até a área de armazenamento contar peças manualmente, já que a máquina responsável por essa função havia começado a apresentar erros nas leituras do inventário. Mas além de Williams, havia um robô manipulador trabalhando nesse mesmo espaço. Ele realizava sua tarefa de buscar peças ao lado de Robert. Em determinado momento, porém, o braço robótico atacou o homem repentinamente, acertando sua cabeça. E depois, continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Só meia hora depois, os colegas de William foram procurá-lo e encontraram seu corpo já sem vida. Ele morreu na hora por causa de um traumatismo craniano. A família do trabalhador entrou com um processo judicial, já que Williams não tinha como evitar essa tragédia. Não havia nenhum alerta sonoro indicando a aproximação do robô, nenhum mecanismo que o desativasse automaticamente ao detectar um ser humano por perto. Nada. Foi a primeira morte oficialmente registrada de um ser humano causada por um robô, o que fez alguns jornalistas chamarem o caso de o início da ascensão das máquinas. O nome parece apropriado, já que entre 92 e 2017 foram registradas 41 mortes no ambiente de trabalho causadas por robôs nos Estados Unidos.
Só no ano de 2005 ocorreram 77 acidentes envolvendo máquinas no Reino Unido. Recentemente, começaram a circular rumores online de que robôs militares, com inteligência artificial, haviam matado 29 cientistas, seja no Japão ou na Coreia do Sul. Mas no fim das contas, tudo não passava de fake news, criadas por pessoas com imaginação um pouco empolgada demais por velhos filmes de ficção científica. Se as máquinas realmente começarem a matar pessoas, com certeza vai ter um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Então se inscreva para você não perder nada importante.